Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal Luz da Bíblia. O vídeo de hoje está sensacional, você não pode deixar de assistir. Na verdade, isso é um alerta que o pastor Arilton teve a coragem de falar, que literalmente tem afetado o meio cristão como um todo. Católico, espírita, evangélico, e é a arma secreta do inimigo e a gente está deixando passar despercebido. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. Eu peço que você assista esse vídeo e tire as suas conclusões, mas já vou avisando para você, a mensagem é forte. Muitos ensinam por aí que a pessoa quando morre, a alma deixa o corpo e sai vagueando por aí. Ou então vai para o céu, ou vai para o purgatório, para algum lugar. Isto não é teologia, isto é filosofia. Filosofia platônica. Então essa história de que você pode conversar com quem já morreu, consultar morto, isso é abominação a Deus. Por quê? Porque morto não pode se comunicar. Mas pastor, então quem é que está se comunicando? Certamente os espíritos do mal. Os demônios. Eles se comunicam sim. A imortalidade condicional da alma. O estado inconsciente dos mortos, como ensinado na Bíblia, é essencial para o juízo investigativo dos santos, que ocorre no santuário celestial antes de Jesus voltar. Então, qual é este ponto aqui que nós temos que entender? Antes que Jesus volte, tem que haver o juízo, para se saber quem vai se salvar e quem vai se perder. Para que esse juízo aconteça, nós temos que entender que os mortos estão num estado de inconsciência. É por isso que o seu caso se fechou. Ele não tem mais ação. Então o juízo pode determinar se ele está salvo ou se ele está perdido. Porque ele não pensa mais, ele não escolhe mais, ele não peca mais. Agora, a grande mentira que se espalhou por aí é que a alma não morre. E se ensina muito por aí a imortalidade da alma. A Bíblia ensina a imortalidade condicional da alma. E o que é essa condição? A salvação. Então o dom da imortalidade só será concedido aos santos por ocasião da segunda vinda de Cristo, o que ocorrerá pouco depois da conclusão do seu ministério no santuário celestial. Agora perceba que muitos ensinam por aí que a pessoa quando morre, a alma deixa o corpo e sai vagueando por aí. Ou então vai para o céu, ou vai para o purgatório, para algum lugar. Isto não é teologia, isto é filosofia. Filosofia platônica. Porque foi Platão quem ensinou o dualismo, corpo e alma. E o que ensinou Platão? Você tem o corpo, que é esta carne, e dentro desse corpo tem uma alma. O corpo é a prisão da alma. E quando você morre, a alma se liberta. Bonito, né? Aí vem Hollywood e coloca o filme Ghost, o outro lado da vida. Aí morre o rapaz, aí a alma sai, aí vai perseguir a esposa, em busca do amor, aquelas cenas românticas, e o povo fascinado, aprendendo o quê? Que quando a gente morre, a alma sai. Amigo, você não tem uma alma, você é uma alma. Quem ensina que você tem alma é a filosofia. A teologia ensina que você é uma alma. É por isso que em Gênesis 2, quando Deus junta o pó da terra ao fôlego de vida, o homem tornou-se uma alma vivente. Então você vai perceber que na Bíblia, a palavra alma e pessoa são sinônimas. Cada pessoa é uma alma. E quando a pessoa morre, a alma deixa de existir. Então não existe imortalidade da alma naturalmente. Olha o que diz a Bíblia, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. O que a Bíblia está dizendo? A pessoa que pecar, ela vai morrer. A não ser que ela se arrependa, aceite a Cristo, aí ela vai viver eternamente. Por isso, imortalidade condicional. Porque há uma condição. Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério, mas nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. E que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando é que nós poderemos ser imortais? Na volta de Jesus. Todos os que se prepararam para isso. É por isso que a alma é mortal. A pessoa é mortal. Agora, nós poderemos viver eternamente? Sim. E qual é a condição? Aceitar a Cristo como Salvador pessoal,
e dar todos os passos que Ele nos orienta nesta palavra. Aí você vai poder viver eternamente. Lembre-se, eu coloquei aquela imagem aqui de Eva com a serpente para lembrar você de que a primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra foi que a alma não morre. O que Deus disse para você, Eva? Que você vai comer desse fruto e vai morrer? Não, não. Você não vai morrer, não. Os seus olhos é que vão se abrir e você vai ser como Deus. Então qual foi a primeira mentira que o diabo contou? Você não morre, a alma não morre, a pessoa não morre. Primeira mentira do diabo. E agora essa mentira se alastrou até dentro do cristianismo. E as pessoas estão ensinando por aí que você quando morre já sai. A alma vai passear por aí. Vai para algum lugar, vai se reencarnar, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno. Não vai para lugar nenhum, meu amigo, porque você não tem nada em você consciente que existe após a morte. Morreu, está morto. A Bíblia ensina isso. Jesus falou, Lázaro morreu, Lázaro dorme. Ele está morto. Ele não sabe de nada. 4 dias sem saber de nada. Até que Jesus foi lá e ressuscitou ele. Então essa história de que você tem uma alma que abandona o corpo na morte, isso é platonismo e não é teologia, isso é filosofia. Por isso, Deus foi tão severo com as pessoas que tentam se comunicar com os mortos. Por quê? Porque não é possível comunicar-se com o morto. Olha o que Moisés escreveu. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então essa história de que você pode conversar com quem já morreu, consultar morto, isso é abominação a Deus. Por quê? Porque morto não pode se comunicar. Mas pastor, então quem é que está se comunicando? Certamente os espíritos do mal. Os demônios. Eles se comunicam sim. Até fingem ser quem já morreu. Porque o apóstolo Paulo diz que o diabo até se transforma em anjo de luz. Então essa é uma verdade que nós temos que aprender. Nós temos que cuidar para não sermos enganados por Satanás. E sabe o que acontece com muita gente? Eu já encontrei gente assim por aí. Não, pastor, eu não posso nunca mudar de posição porque a minha avó morreu, voltou e falou para mim que esse é o caminho. Eu não saio dele. Minha mãe, depois de morta, ela voltou e me deu esse conselho. Eu não saio desse caminho. Conselho? Sua mãe e sua avó não vieram. Porque não dá para voltar. Quem morreu está morto. O conselho veio de outra fonte. Diz para mim, se essa mensagem não foi forte, não foi objetiva, não foi direta, não tocou ponto a ponto em inúmeros critérios, inúmeras teorias ou inúmeras ideologias a respeito de um tema tão sério quanto a origem da vida e a morte. Existe um vasto grupo, melhor dizendo, de inúmeros cristãos ou crentes ou pessoas que têm uma fé tanto em outras denominações, grupos religiosos como bem o pastor falou, católicos, espíritas, evangélicos, que têm cada vez mais sido movidos pelo inimigo a ter uma interpretação equivocada da morte, interpretação equivocada da vida, interpretação equivocada do que Deus virá fazer quando voltar. Porque afinal de contas, se nós não morremos, se a nossa alma não morre, o que Jesus virá fazer quando voltar? Quem ele irá julgar? Se todos estarão vivos ou continuarão seguindo um ciclo onde não terá um fim, porque não haverá julgamento? A gente lembra que Romanos 6,33 aponta que o salário do pecado é a morte. A morte é a sentença do pecado. Adão e Eva, quando foram enganados da seguinte forma: se vocês comerem desse fruto, é certo que não morrereis. Deus falou que eles morreriam, que não seria ideal, não seria o correto. O melhor era obedecer. E eles negligenciaram isso. Sabe por que é importante temas como esse? Porque à luz da Bíblia, João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente, povo de Deus que lê a palavra, entende o sentido da vida, da morte, da criação, da redenção, e o que significa a morte, o que significa a vida, e quem deu a vida, e quem é o autor e consumador de tudo, a gente não será enganado por filmes, por imagens, por teorias, por pessoas, por falácias, por comentários enganosos, porque a verdade vai sobrepor. A morte é o inimigo a ser vencido. Não é para ser romantizada, não é para virar um adorno, não é para virar um motivo de adoração, mas é para ser confrontada, porque ela demonstra na essência que a morte veio
pelo pecado, e ela precisa ser exterminado, assim como Jesus, quando voltar, exterminará todo o pecado e dará tudo de novo. A vida eterna é a maior promessa que vai vencer tudo. Não sejamos enganados, irmãos. Busquemos na palavra de Deus, buscamos orientação séria para conhecer temas tão relevantes. Tem muitas pessoas, gerações e grupos que irão talvez ser enganados até as últimas horas, porque estarão tão apegados em tradições, doutrinas, comportamentos ou falatórios ou falácias que não perceberão a verdade mais simples possível, que Deus tem o controle de tudo e que a gente precisa estar preparado em vida para que quando o nosso dia chegar e nós descermos a sepultura, nós estejamos prontos dizendo: vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ter alertado você da urgência da preparação, porque depois que nós descansarmos, antes que Jesus venha, não poderemos fazer mais nada, porque afinal de contas, quando morrermos, nosso ciclo termina. Não vai haver uma repetição, não vai haver uma segunda chance. Só haverá um julgamento. É quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe.